Muito bem, uma boa semana para todos vocês, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Chamo-me Alberto Bazarello. É o desejo do meu coração que tenhamos uma semana abençoada por Jesus. Diga-me de onde que você está assistindo esse vídeo, que eu estarei dando coraçãozinho para vocês e eu faço questão de responder o seu comentário. Claro que você pode também deixar a sua opinião, que é muito importante aqui no nosso canal. Hoje eu quero refutar o pastor César Cavalcante, ele que fala muito sobre a adventista, que parece que é amigo também do pastor Martinez, e ele tem feito uma série de vídeos falando sobre a guarda de Shabat, falando sobre a guarda do sábado, que a guarda do sábado é da antiga aliança, e nesse vídeo aqui eu quero refutá-lo. Eu vou usar aqui algumas linguísticas do hebraico para refutá-lo, e a título de curiosidade também estarei lendo algumas passagens do Tanar, que é o assim chamado Antigo Testamento, que na linha judaica não existe esse termo Antigo Testamento, e também no Novo Testamento essa palavra Novo, Antigo Testamento, esse termo aí, essa terminologia de Antigo, Novo Testamento foi algo inventado, ou seja, algo que foi criado pela Igreja Católica, pela teologia da substituição, para anular o assim chamado Antiga Aliança, que não existe esse negócio de Antiga Aliança e Nova Aliança. A aliança é uma só. A palavra aliança no hebraico é Brit. Então vamos aqui reagir o áudio dele, um corte de um áudio dele que ele fala sobre o sábado, e eu vou refutá-lo usando algumas passagens da Bíblia aqui. Vamos lá. Vou soltar aqui. Para a gente dizer assim, o cristão tem que guardar o sábado, primeiro a gente precisa de dois textos. Um no Antigo Testamento que diz que a guarda do sábado é para a humanidade. Não tem esse texto. Diz que é só para o judeu. É só para o judeu. É só para... Onde que diz que é só para os judeus? Eu consigo te mostrar vários textos, tanto no assim chamado Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Vou provar daqui a pouco, vamos lá. Aliança de Abraão, para o povo escolhido. O judeu e o convertido ao judaísmo. Porque pode ser que o cara não tenha nascido judeu, mas ele entrou no proselitismo. Tipo, Raabe, ela não é judia, mas ela professa a fé judaica. Bom, na época de Raabe, quando Raabe ela se converteu ao Deus, não se converteu a Israel, mas ela se converteu ao Deus de Israel, naquela época nem proselitismo existia. O que existia era monoteísmo, adoração ao único Deus, diferente de hoje, que temos e é o politeísmo, que significa adoração a vários deuses. Então, quando Raabe ela se converte, ela faz uma teshuvá, assim como Raabe, como Ruth também não era judia. E quem é que vai sair da genealogia de Jesus? Ruth e Raabe. Raabe, ela morava em Jericó, e Ruth era uma moabita, que foi bisavó de Davi Emeler, do rei Davi. Então, Raabe, segundo os nossos sábios, segundo a Guemará, fala que Raabe, ela conheceu o Deus de Israel através do monoteísmo, reconhecendo o Deus de Israel como o único Deus de Israel. Naquela época não existia proselitismo. A pessoa queria reconhecer a Deus, os judeus apresentavam a Torá, tá aqui, quer servir? Quer. Assim como Ruth falou, para onde você for, eu irei. No Megillah de Ruth, no Talmud, no Megillah de Ruth, está escrito assim no original. Noemi falou para Ruth, olha Ruth, em Israel nós guardamos o Shabat. Ruth falou,
eu vou guardar o Shabat. A Noemi falou para Ruth, olha Ruth, em Israel, em Eretz Israel, na terra de Israel, nós não comemos carne de porco, como os pagãos comem. Ruth falou, eu também não vou comer carne de porco, para onde você for, eu irei, onde você passar a noite, eu também passarei, e eu vou abraçar o teu Deus, não pela metade, mas eu vou abraçar o seu Deus também como todos os mandamentos. É isso que quer dizer naquela passagem quando Noemi está tendo um diálogo com Ruth e Orfa. E o Megillah ainda diz que quando Orfa ela vira as costas para Noemi, ali está dizendo, o Talmud, que é o Megillah de Ruth, diz que Orfa ela volta para seus deuses, ou seja, ela não quis a Torá, ela não quis obedecer a Torá, ela falou, quero voltar para os meus deuses. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando quem foi Orfa e quem foi Ruth. E outra coisa, Raabe, assim que ela faz teshuvá, quer dizer retorno, ela se arrepende, ela reconhece que o Deus de Israel é o único Deus, chamar Israel Adonai Elohim Adonai Echad, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ela não fez proselitismo, ela não existiu isso. Proselitismo passou a existir no período farisaico, não no período patriarcal e nem segundo a teologia que vocês ensinam, né? A teologia da dispensação, no dispensacionalismo, não existia o proselitismo nessa época. Então, Raabe reconheceu a Deus, Ruth também conheceu a Deus, inclusive Raabe, ela está incluída na genealogia de Jesus. E Jesus fazia o quê? Ele guardava o domingo? Não, ele guardava o sábado. Vamos lá. No joelho fala, esse é o verdadeiro Deus, não sei o que, então ela entra na aliança. Agora, aí sim, aí esse pessoal vai guardar o sábado, mas o sábado no Antigo Testamento é para o pacto entre Deus e Abraão. Só, outros povos não. Ué, o pacto entre Deus e Abraão? No canal apologético, vocês falam que Abraão não guardava o sábado? Vocês falam que o sábado passou a existir em Sefer Shemot, no livro de Êxodo, como é? E agora o pacto entre Deus e Abraão veio a existir com o Shabat, né? Veio a existir com Avraham Avinu, com Abraão. Uma coisa errada tem aí, né? Ô, pastor Serra da Cavalcante, não adianta querer usar textos isolados para refutar a guarda do sábado, tentar impedir os evangélicos a guardarem a guarda do sábado, usando textos isolados. Por quê? Porque você sabe muito bem que essa teologia da substituição é uma teologia fracassada, é uma teologia que falhou. O que vemos hoje nesse meio evangélico, gospel, não generalizando, uma bagunça interna e externa, uma bagunça desenfreada no meio do povo evangélico por causa dessa teologia da substituição, salvos pela graça, uma vez salvos, salvos para sempre. Que ideologia é essa que vocês criaram? Vamos continuar aqui. Tem que guardar o sábado. Não se é exigido isso de outros povos. Então, primeiro... Inclusive no Targum Yonah, até eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição. Eu provo no vídeo que Avraham Avinu, Abraão, guardava o sábado. Yosef ben Yaakov, que é José, filho de Jacó, guardava o Shabat no Egito. Isso mesmo, vou deixar aqui na descrição do canal o link desses dois vídeos que eu falo que os patriarcas guardavam o Shabat antes de Êxodo 20 e antes também de Êxodo 16. Um mandamento no Antigo Testamento que diz que o sábado é geral? Não. No Novo Testamento tem um mandamento que mostre, que dê a ideia, algum apóstolo ou o próprio Senhor Jesus falando, o sábado é para o cristão? Também não tem. Então, tenho, provo, mostro dentro da Bíblia. Vamos começar
em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, que vai ser o Concílio de Jerusalém. Havia um debate entre judeus e os goíns, que estavam se aproximando a Deus, querendo guardar o Shabat, querendo obedecer a Torá. Então houve ali uma discussão entre os apóstolos, inclusive Pedro também, sobre a questão da guarda de Shabat, sobre a questão acerca de alimentos. E Tiago ele vai deixar bem claro o seguinte, olha o que Tiago vai dizer. Atos capítulo 15, a partir do versículo de número 19, que diz assim. Vamos começar pelo versículo de número 13, pelo versículo de número 13. E também, só acrescentando aqui, que Tiago era irmão de Jesus. Jacob e Tiago era irmão de Jesus. Tiago não só frequentava o Shabat nas sinagogas, mas ele fazia questão dos não-judeus participarem também do Shabat, que hoje é escola shabatina, para os judeus em Yeshiva. Olha só o que diz a carta de Tiago. Carta não, é livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 13. Yaakov, estou olhando na Bíblia original judaica aqui, tá? Yaakov, que é Tiago, rompeu o silêncio para responder. Irmãos, ele disse, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão, contou-lhe-nos detalhadamente o que Deus fez ao mostrar seu cuidado, tomar dentre os goíns, ou seja, os gentios, um povo para levar o seu nome. Versículo 15. E as palavras dos Neviim, que são os profetas, estão em completa harmonia com isso, porque está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi de Meller, do rei Davi, e reedificarei as suas ruínas, e a restaurarei. Versículo 17. Para que o restante da humanidade, olha só, para que o restante da humanidade possa buscar o Senhor. Isto é, todos os goíns, os gentios, que foram chamados pelo meu nome, diz Adonai, que faz todas essas coisas. Olha só o que Tiago está dizendo aqui no Concílio de Jerusalém. Tudo isso é conhecido desde os tempos antigos. Portanto, a minha opinião é de que não devemos pôr obstáculos, olha só, no caminho dos goíns, dos gentios. E o que vocês fazem hoje? O César Cavalcante, o pastor Augustus, né, Nicodemos, o fanfarrão, que é uma palhaçada, né? Esse tal de... Esse pastor que adora refutar adventista, o Martinez, vocês colocam empecilho no caminho dos evangélicos, das pessoas que querem se aproximar a Deus. Não, quer ser crente, mas esse negócio de sábado aí é só para os judeus. Vocês estão colocando obstáculos. E olha o que Tiago está dizendo. Não devemos colocar obstáculos no caminho dos goim, porque eles estão se voltando para Deus. E voltar para Deus aqui não é incompleto, não. É de forma completa. O que vocês fazem hoje? Vocês colocam um obstáculo. Não, esse negócio de sábado aí é só para os judeus. Esse negócio de carne de porco aí é só para os judeus. Deus santificou a carne. Deus ele santificou aquilo que era imundo. Naquela visão de Pedro ali, Pedro não estava falando sobre carne no literal. Ele estava se referindo às nações, porque o Talmud, Sefer Talmud, comparava os gentios, os goíns, como impuros.
Então, Pedro, ele reconhece, ele fala, agora eu tenho a plena certeza e consciência que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que vocês fazem? Colocam obstáculos, usam textos, versículos isolados da Bíblia, dizendo, olha, aqui está dizendo que não é para guardar sábado, mas vocês não lêem o contexto, não buscam nos originais, ficam apenas, né, presos, né, ao pé da letra da Bíblia, não usam os níveis de interpretações que a Bíblia nos dá, que são 4 níveis, não são 3, alegórico, figurativo e literário, não são. São 4 níveis que a Bíblia tem de interpretação. Então, você pode explorar o hebraico, o aramaico. Se você usar o hebraico, o aramaico, midrash, se você usar essas ferramentas que a cultura judaica tem a oferecer para as pessoas para conhecerem a Bíblia, vocês vão entender que os goíns, os gentios, têm direito de guardar o sábado. Inclusive, um rabino muito famoso de Jerusalém, ele escreveu um livro que ele convida todos os evangélicos a guardarem o sábado para a volta de Mashiach. Mashiach, Jesus, ele convida todos os evangélicos a guardarem o sábado. Então aqui, Tiago está dizendo, não devemos pôr obstáculos no caminho dos goíns, porque eles estão se voltando para Deus. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que como se deve abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, o que foi estrangulado de sangue, etc. Porque desde os tempos antigos, olha só isso, desde os tempos antigos, Moshe Avino, que é Moisés, é anunciado em todas as cidades, e suas palavras são lidas aonde? Nas sinagogas, a cada Shabat. Aqui, Tiago não só está aconselhando os judeus messiânicos a receberem os gentios para obedecer a Torá, obedecer aos mandamentos, mas está os convidando a guardar o Shabat e estudar todos os Shabatot, aonde? Nas Yeshivot, na sinagoga, no sábado. Então, está aqui uma prova cabal de que Tiago está dizendo, entre linhas aqui no texto, que o sábado é para qualquer pessoa que quiser guardar. É para qualquer pessoa que quiser guardar. Vamos continuar aqui. É uma doutrina pobre de texto. Não tem texto para a igreja guardar o sábado. Pobre de então, texto. Existem 2 alianças. Opa. A aliança de Deus com o povo de Israel lá com Abraão e... Pobre de texto? Bom, então você deve estar usando as lentes embaçadas da religiosidade, porque não é possível. Eu acabei de ler aqui em Tiago, vou ler agora em Colossenses 2, depois eu vou ler em Apocalipse. Inclusive, Apocalipse fala da Arona Kodash, que é a Arca da Aliança. E o que tinha na Arca da Aliança? O maná, a vara de Arão e as 2 tábuas, a Torá. E o que está nas tábuas lá em Apocalipse? A guarda do Shabat. O filho, é tudo questão de percepção de leitura. Se a pessoa que ler a Bíblia, ela não reconhecer que a Bíblia ela veio de Israel, só que muitos pastores evangélicos não dão o braço a torcer para os judeus. Não, vai judaizar a igreja, judaizar o evangelho, esse negócio de judaísmo da igreja, cuidado, não é judaizar não, meu irmão. Jesus falou para a mulher samaritana que a salvação vem dos Yehudim, vem dos judeus, e Jesus era o quê? Era judeu. Jesus não era romano, ele era judeu, sua nacionalidade era judaica, e a salvação veio através dele, porque ele era judeu. E por que hoje vocês trocaram a vestimenta de Jesus, que lá em Israel os judeus chamam de Yeshua, de Mashiach, e colocaram uma vestimenta romana nele? Um Jesus de olho azul, cabelo louro, roupa vermelha e branca, que roupa vermelha e branca é o símbolo de Roma. A roupa de um judeu não é vermelha e branca. Então vocês colocam obstáculos para as pessoas não conhecer a palavra da verdade.
Aí fica nessa, a antiga aliança e nova aliança. Vai nessa. Continua pregando isso aí para as pessoas, continua levando o povo para o caminho errado, colocando obstáculos no caminho das pessoas. Continua. Por causa de vocês que muitas pessoas perecem. Porque nós que estamos aqui falando da palavra somos responsáveis por aquilo que falamos. E Jesus ele falou que ele não veio para abolir a Torá, nem os Neviim, nem os profetas, e qualquer um que acrescentar ou tirar será pequeno no Malhut Shammai, que é o reino de Deus. E ele ainda falou, é daquele que tirar um Yud. O Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, da Torá. Aí daquele. E ele ainda fala assim, ó, não pensem que eu vim abolir a Torá. Ele usa um método rabínico da época do Talmud, que quando aparecia um rabino novo, um jovem rabino pregando em Israel, eles pregavam o seguinte, olha, não pensem que eu vim ensinar errado. Eu estou vindo na mesma pegada dos nossos antepassados. Só que Jesus ele foi diferenciado dos outros rabinos, por quê? Porque ele tinha uma percepção muito grande de conhecimento, de hokmah, de sabedoria, com a Torá, com os mandamentos, que os seus ensinamentos, até mesmo rabinos, ficavam assim, encucados com Jesus. Que ele era muito inteligente. Muito não, ele era... Não dá para definir a inteligência de Jesus. Então o que ele fez? Ele veio quebrar legalismo de homens, não quebrar, não abolir os mandamentos, mas ele veio tirar o legalismo. Quando Paulo fala sobre debaixo da lei, debaixo da graça, ali está falando de legalismo. Quando Paulo fala de legalismo ali em Gálatas, ele se refere a halahot criada por rabinos, fariseus, antes e depois da destruição do segundo Bet HaMikdash, do segundo templo. Então nós temos a responsabilidade de levar a palavra para o povo. Vamos continuar aqui. Outra aliança que é a aliança através de Cristo. Nós cristãos somos signatários. Jesus não mudou aliança nenhuma. Jesus não mudou a brita, aliança nenhuma. Ele falou que ele não veio abolir, ou seja, eu não vim ensinar errado. Abolir significa eu não vim ensinar errado. Então esse Jesus que você segue, pastor Cavalcante, não é o Jesus que está no Novo Testamento. Nem profetizado pelos Neviins, pelos profetas. Vamos lá. Qual aliança? Antiga ou da nova? Da nova. Não existe. A nova aliança tem a regra para guardar o sábado? Não. Tem, então, acabei de ler aqui. A gente tem que entender que a pessoa pode ter liberdade para guardar o que ela quiser, mas ela tem que ficar claro que ela está indo numa aliança que caducou, que já não vale mais. Olha só o que ele falou aqui agora. A pessoa está indo em uma aliança que caducou. Oh, meu Deus do céu! Uma aliança que caducou. Meu Deus. Cara, como é que uma pessoa que se diz ser pastor vem falar um besterol desse, dizendo que a antiga aliança caducou? Então pega a Bíblia, meu irmão, anda só com o Novo Testamento. Mesmo assim o Novo Testamento tem mandamentos que tem palavras que ensinam para nós obedecermos os mandamentos de Deus. A antiga aliança que caducou. Mas é muita palhaçada para um vídeo, né? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Indo na Constituição do passado, buscando alguma coisa lá dentro para trazer e contrabandear para... Tu é comédia, comédia você é. Não tem risco da pessoa, porque não existe texto na nova aliança. Tu é um pastor comédia, acabou o vídeo aqui. Tu é um pastor comédia, pastor comédia. Perdoe o meu jeito, mas não é... Eu sou assim, eu falo assim porque, olha, quer ver mexer comigo é alguém falar da palavra de Deus e contra a palavra de Deus. É um pastor comédia, fanfarrão, comédia, quer biscoito.
Ó, Colossenses capítulo de número 4, um versículo muito conhecido, que muitos teólogos gostam de torcer esse versículo aqui. Por isso não permitem, capítulo 2, versículo 16, por isso não permitem que ninguém os julgue em relação aos que comem, aos que bebem, ou em relação ao festival judaico de Rosh Chodesh, ou seja, que é o início do mês, ou Shabat, porque essas coisas são sombras do que virá. O corpo, porém, é de quem? Mashiach, Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está quebrando um dogma religioso na igreja de Colossenses. Por quê? Lá havia romanos, gregos, que queriam se converter a Deus. Porém, os gregos e os romanos falavam assim para os recém-chegados: olha, não guardem um sábado não, viu? Não comem comidas kosher, não, viu? Olha, vamos manter a nossa doutrina romana, nossa doutrina grega. Aí Paulo fala assim para ele: não os proíbam deles guardarem o Shabbatot, Rosh Chodesh, que era, os judeus comemoravam o início do primeiro dia do mês, e nem o Shabat, porque são coisas do futuro. Por quê? Porque isso é do corpo do Mashiach. Para finalizar o vídeo aqui, olha só o que diz aqui. Talvez você não entenda, mas você vai descobrir agora. Temos aqui poucos minutos para gravar. Apocalipse capítulo 22, que diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida. A água da vida aqui traz alusão a Torá, mandamentos, ok? Brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Entre a rua principal e o rio e a árvore da vida. A árvore da vida também traz alusão aos mandamentos e a Torá do Eterno. Eram para a cura das nações. Repetindo, as folhas da árvore da vida era a cura para as nações. E o que cura as nações? O que é cura para as nações? É isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é remédio. Cura para as nações. Por quê? As folhas da árvore da vida eram para a cura das nações. E qual é o antídoto? O remédio? Bíblia, mandamento. Ah, eu vou aceitar Jesus. Tô debaixo da graça. Posso pintar e bordar. Posso. É igual a Andressa Urach falou esses dias. Eu vou pro céu, me prostituindo. Jesus me entende, eu vou pro céu. Vai pro céu da boca da onça, minha filha. Termino o vídeo aqui. Que Deus nos guarde desses falsos pastores e falsos profetas. Amém.